Nós temos agora o José Domingos de Jesus Santos. Está aqui conosco, José Domingos? Estou sim. Seja bem-vindo, José Domingos. Olá, pessoal, estou sim. Boa tarde a todos. Fique à vontade. Obrigado. Eu faço mestrado em estudos literários pelo programa de pós-graduação da UFES e na linha de pesquisa literatura comparada, sobre a orientação da professora Ana Leal Maria Cardoso. Então, eu fiquei muito feliz quando vi essa proposta de simpósio, porque não é necessariamente o que eu trabalho no mestrado, né? No mestrado eu estou analisando, embora seja a mesma obra, mas no mestrado eu estou analisando a trajetória heróica da protagonista, que é a Raquel, do romance A Sombra do Patriarca, da escritora sergipana Alina Paim. Então, eu digo que fiquei feliz porque no PIBIC, que foi quando eu conheci, né, essa escritora sergipana, o trabalho dela, eu trabalhei a questão do corpo, mas foi pelo poder simbólico, né, pelas representações simbólicas, ou seja, pelos mitos, a procura dos mitos femininos que estão lá representando cada personagem, por exemplo, a donzela guerreira, as armas do herói também, outros tipos de mitos femininos, a imagem da serpente. Então, quando eu vi esse simpósio, eu fiquei muito feliz, porque por conta da pandemia, eu não tive como no PIBIC executar tudo que estava, né? Então, não tive como falar do corpo no PIBIC, que era um dos objetivos também, pelo lado social, né? Como vocês vão ver nas referências, pela questão da representação do corpo social. Aí, nessa oportunidade, eu vou apresentar um pouco sobre o romance, sobre a autora. A Alina Paim é uma escritora sergipana, ela começou a escrever aos 12 anos de idade para o jornalzinho da escola, depois ela concebeu seu primeiro romance em 1944, Estrada da Liberdade. É importante dizer que, infelizmente, apesar dela ter escrito 9 romances e 4 obras dedicadas à literatura infanto-juvenil, ela ficou de fora, né, do cânone literário, por ser comunista, era muito próxima de Jorge Amado, de Graciliano Ramos também. Inclusive, o primeiro romance, que é esse que está aí, Estrada da Liberdade, ele teve, né, o aval do Graciliano Ramos. Ela perguntou, isso é dito em uma entrevista, que a minha orientadora, ela é pesquisadora já desde 2016 sobre os escritos, sobre a fortuna crítica dessa escritora. Então, lá na entrevista é contado tudo isso. Então, mas por outras questões, por ela ser feminista, comunista, então não teve tanto espaço, tanto reconhecimento, embora também algumas das suas obras, por exemplo, um outro romance que é A Hora Próxima, tenha sido traduzida para a China e para a Rússia. Mas os seus romances, eles fazem críticas ao poder, à opressão aos mais fracos. Deixa eu colocar aqui. Pronto. Eles fazem críticas ao poder, né, à opressão aos mais fracos. Ela escreveu sobre classe operária, sobre o amor, a respeito de um universo feminino. Ou seja, a sua obra ela é repleta. Todos os seus romances sempre tem a mulher, né, na busca de identidade, sempre tem essa questão da posição da mulher de subverter o patriarcalismo. Então, aqui nós temos eu coloquei uma citação da minha orientadora nas pesquisas, né, dizendo um pouco do que configura seus romances. Então, representa realmente essa ruptura, né, são personagens que realmente são corpos transgressores e que fazem essa contestação à opressão, ao machismo, ao casamento arranjado. E agora, em relação à obra, A Sombra do Patriarca foi publicada em 1950, a escritora presenteou suas leitoras dando voz a uma condição feminina, até então silenciada. Esse é um romance em primeira pessoa, né? Ele não retrata só um tipo de corpo, embora nessa análise que eu fiz, nesse trabalho, eu delimitei a partir da teoria da Elódia Xavier, como vocês vão ver mais adiante, e classifiquei quatro personagens, né, 4 tipos de corpo que vocês vão ver passeando pelo romance. Então, aqui há também um resumo. O núcleo dramático dessa narrativa está centrado na visita de Raquel, que é a protagonista,
ela vai lá à fazenda do seu tio, né? Ela é do Rio de Janeiro, então ela se desloca até o interior de Sergipe para conhecer o patriarca, que é o tio, e quando ela chega, ela passa a observar tudo diferente do que ela estava acostumada, né? Ela começa a ver ali o machismo, né? Que todos vivem realmente à sombra do patriarca, e a partir disso ela começa a contestar. Então aqui nós temos os objetivos: analisar a produção da autora Alina Paine, que se refere ao papel social e simbólico do corpo na literatura, mostrar como as personagens femininas se comportam diante de ações machistas e opressoras vigentes em uma sociedade nordestina e falocêntrica. Nordestina e falocêntrica é porque o romance está situado, né, nesse ambiente, no ambiente nordestino, que por estereótipo ou não, é um ambiente considerado ainda, né, extremamente mais machista do que outras regiões. Então, o romance é situado no Nordeste, então por isso que eu coloquei essa parte aí, acho importante destacar. E compartilhar os saberes sobre os estudos do corpo na literatura. Aqui temos a metodologia, que foi a partir do livro Que Corpo é Esse? Sobretudo a partir desse livro, Que Corpo é Esse? O Corpo do Imaginário Feminino, da Elódia Xavier. Esse é um livro em que ela faz uma categoria, né? Ela dá 10 tipos de corpos, eu anotei aqui porque como são 10, eu poderia esquecer algum. Então, ela trabalha com o corpo invisível, o corpo subalterno, o corpo disciplinado, imobilizado, envelhecido, refletido, violento, degradado, erotizado e liberado. Então, nessa análise que eu fiz, eu tracei 4, né? O corpo disciplinado, o corpo subalterno, o corpo invisível e mais um outro que vocês vão ver também lá no final. E a partir de ter recorrido, né, essas 10 categorias para identificando cada tipo de corpo feminino, estabeleci um diálogo, né, com a dominação masculina do Pierre Bourdieu e também com alguns estudos da crítica feminista de Lúcia Zolin. Aí aqui nós vou falar um pouco sobre a análise. A protagonista, como vocês já sabem, é a Raquel. Ela é a primeira amostra do corpo liberado. Esse tipo de corpo é aquele que realmente subverte, que contesta, né, as falas machistas, que contesta tudo de uma sociedade patriarcal. Então, aqui nós temos uma citação do livro, para que vocês percebam que essa personagem, esse corpo, realmente dialoga com essa teoria da Elódia Xavier. Então, a dona desse corpo entende que a mulher pode competir com o homem e vencer em qualquer coisa para que tenha vocação. Pode ser médica, advogada e até engenheira, apesar das dúvidas de muitos homens sobre suas aptidões. Então, aqui, esse trecho é quando ela rebate a fala do tio, que é o patriarca Ramiro, dizendo que a mulher, né, tem que ser aquele discurso do lar, tem que ser para o marido, tem que ser para a religião. E na época em que está ambientado a trama, o máximo que a mulher poderia ser era professora. Isso é dito também para uma outra personagem que é neta do patriarca. Então, a partir dessa fala aqui, a gente já vê a identificação desse tipo de corpo, que é o corpo liberado, porque a protagonista ela incita, né, ela desafia o patriarca porque ele está acostumado a todos viverem à sua sombra. Então, de acordo com Elódia Xavier, as protagonistas mulheres que passam a ser sujeitos de sua própria história, conduzindo suas vidas conforme os valores e descobertos através de um processo de autoconhecimento. Aqui é um trecho que marca também essa classificação de tipo de corpo, né? Então, a partir disso, a gente observa que Raquel é uma mulher que não se deixa aprisionar pelas armas do patriarca. Ela defende que a mulher não precisa ser submissa ao seu marido, que, pelo contrário, a mulher pode ter personalidade e não precisa apagar-se diante do marido, ou seja, não tem que ser necessariamente um corpo invisível, né? Como é a esposa de Ramiro, que a gente vai ver também no próximo tipo de corpo. Então, desse jeito, ela contraria a opinião do tio de que a mulher foi feita para tomar conta da casa, cuidar do marido e criar os filhos. Raquel não teme ao afirmar que, diante de Ramiro, que é contra a eternização do arbitrário, de quem nos fala Pierre Bourdieu. Então, aqui eu coloquei uma citação só mesmo para mostrar o diálogo, né, entre as teorias, mas isso aqui vocês poderão consultar depois na publicação, que eu vou submeter para ser publicado o trabalho completo, né, nos anais. Então, aí vocês podem ver mais adiante essa citação e esse diálogo entre teorias.
O próximo tipo de corpo é o corpo invisível. Para Elódia Xavier, o corpo invisível tem a particularidade de ser inteiramente ilegível, tanto na corporalidade quanto no que se refere a pontos de vista e comportamentos. É a inexistência da mulher como sujeito de seu próprio destino, ou seja, é um corpo que não é visto. Né? Esse corpo que é exemplificado na obra é o da Amélia, esposa de Ramiro. Então, esse tipo de corpo ele elucida a mulher exemplar para o imaginário patriarcal, já que é vista como mãe zelosa, né, no caso Amélia, límpida e imaculada. É a representante do corpo invisível na obra. Ela é mãe de 2 filhas, Amélia subjugada pelo esposo, que não lhe absolvia do fato de não ter lhe dado um sucessor homem que continuasse os seus feitos e perpetuasse. Então foi a partir disso, né, dela não ter conseguido dar um filho para ele, mas deu 2 filhas, que ela se apagou por conta da opressão, das humilhações, o que ainda não tão comum, mas ainda certamente existe em muitos interiores, né, do Brasil. Então, devido à pressão e ao desprezo do marido, ela se apaga totalmente, mantendo-se somente a expressividade no olhar. Aqui nós temos um trechinho que configura também esse tipo de corpo. Devia ter sofrido muito para chegar àquele extremo, apagada. Deixa eu ver aqui. Apagada e silenciosa como sombra, durante todo esse período, ela suportara o peso do descontentamento do marido e fora cedendo palmo a palmo seus direitos naquela casa em troca da tranquilidade de uma vida despercebida. Então, esse trecho aí marca, né, esse tipo de corpo que é analisado por Elódia Xavier na obra E Que Corpo é Esse? O Imaginário do Corpo. Isso a Elódia faz analisando várias obras, vários clássicos da literatura brasileira, Clarice, Carolina Machado Maria de Jesus e outras autoras também. Só um instante, que eu me perdi. O corpo disciplinado. O corpo disciplinado, ele é a personagem que ilustra esse tipo de corpo é a Teresa. A Teresa é filha de Amélia e de Ramiro. Portanto, ela é prima de Raquel. Então, ela é a sombra do pai. Esse tipo de corpo é aquele que reproduz, né, que faz tudo o que o patriarcado manda. Ou seja, é um corpo que obedece, é um corpo realmente que aceita as disciplinas. Então, aqui nós temos uma descrição da Teresa. A Teresa estava em contradição consigo mesma, era autoritária, tentava dobrar as pessoas em torno de si e até o próprio marido, e queria passar por uma criatura mansa e cordata, pregando justamente o contrário do que fazia na realidade. Seu corpo disciplinado dialoga com a teoria de Bourdieu, de que os dominados aplicam categorias construídas do ponto de vista dos dominantes às relações de dominação, fazendo assim ser vistas como naturais. E Xavier fala sobre esse corpo, né, que esse controle e é esse controle sobre os corpos das personagens que é o esteio da organização social dominadora. Ou seja, é uma extensão, né, como se fosse um auxílio de quem oprime, de todos aqueles que fazem maldades, por exemplo, como o patriarca, que tratava os empregados como quase escravizados. Então, esse tipo de corpo ele é uma extensão do que perpetua o patriarca. Temos, por fim, aqui o corpo subalterno. Então, nas sombras do patriarcado, a multiplicidade de mulheres oprimidas não para na obediência, elas escondem corpos subalternos. Sob esse viés, 2 personagens chamam a atenção de Raquel para o contexto de miséria, no qual vive o povo que presta submissão ao patriarca. A primeira é Dona Lucrécia, ela é uma ex-escravizada que havia trabalhado na casa de Ramiro. Lucrécia está... Aqui nós temos uma descrição dela, né? Mais ou menos como se fosse o estado de espírito e comportamento dela. Ela estava velha, não aguentava mais nada, só presta mesmo para dar ajutório na boa hora. Ou seja, ela era como se fosse uma espécie de parteira, né? Ela ajudava nesses momentos. É um corpo subalterno, sinalizado pela ausência e pela subalternidade, que também tem o carimbo da cobiça do patriarca, ou seja, é um corpo também muito obediente. E, por fim, nós temos a Joana Loceira. Ela criara 8 filhos, dos quais 5 faleceram depois do parto, por causa da mazela em que viviam. Com chuvas ou bom tempo, passara a curta mocidade e entrava pela velhice, tangendo o jegue na madrugada
do sábado, sem resultado algum, sem nunca ter tido a perspectiva de melhorar a condição. Só que essa, diferente da Lucrécia, ela não tinha essa noção de que ela era subalterna, porque ela trabalhava, né? Então, assim, na cabeça dela, ela tinha uma certa independência, ela trabalhava produzindo e vendendo louça. Então, de certo modo, ela tinha como se fosse um devaneio, uma ilusão de que por ter o seu próprio sustento, né, não era totalmente submissa, não era totalmente subalterna ao patriarca, que é Ramiro. E aqui nós temos as considerações finais, aliás, o que eu concluí, né, dessa análise que eu fiz considerando esses tipos de corpos. Ao identificar os tipos de corpos das personagens de A Sombra do Patriarca e classificá-los como corpo invisível, corpo disciplinado, corpo subalterno e liberado, seguindo aquelas categorias propostas por Elódia Xavier, evidencia que o domínio de corpos femininos que vivem à sombra do patriarcalismo na narrativa paimiana reflete o desprezo, a submissão e o pouco valor que a sociedade concede às mulheres. Ou seja, a gente vê, né, exceto a parte do corpo liberado, que é o corpo de Raquel, uma subversão a tudo isso, né, ao desprezo, a realmente uma militância. Mas foi essa, então, a minha análise. Aqui está o referencial teórico. Quem tiver alguma dúvida, tiver algum comentário, depois a gente pode falar mais adiante. Então, agradeço a oportunidade de ter colocado em prática, ter apresentado, né, porque, como eu falei no início, não foi possível fazer isso no PIBIC. Lá eu fiquei, embora com a mesma obra, só falando do simbolismo do corpo pela perspectiva de mito e literatura, mas aí tive agora a oportunidade, pelo CUNIL, em apresentar no Congresso Internacional. Então, fico mais uma vez, quero deixar registrado o meu contentamento. Obrigada. Obrigada também, José Domingos, pela sua apresentação. Acho que eu desliguei aqui a minha câmera. Tá. Então,